3. Folha FM. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Este programa você pode acompanhar, daqui a pouco ele vai estar editado em podcast, que aí fica na íntegra, né? Sem intervalo, vai só a parte da entrevista. Bem legal, em todas as plataformas tocadoras de podcast. Você pode acessar aí o Spotify, Deezer, iCloud, tudo mais. Bom, SoundCloud e outros aplicativos para você também ouvir o programa na melhor hora do dia. Com 7h05. Tem reprise na Plena TV logo mais. E amanhã, parte dessa entrevista de hoje vai estar no jornal impresso Folha da Manhã. 7h06. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã de sexta-feira e a gente começa com a previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê uma virada de tempo para este fim de semana. Desde ontem já com muito vento, né? Vento mais forte um pouco, mas o Instituto prevê aí tempo chuvoso na região sudeste para este fim de semana. Temperaturas mesmo assim altas, né? Hoje, por exemplo, a máxima para Campos é de 34 graus, mínima de 24, com previsão de pancadas de chuva no fim do dia de hoje. Mas durante a manhã, boa parte do dia, sem nenhuma previsão de chuva. Agora aqui no centro tem sol, algumas nuvens aí no horizonte, mas com predominância do sol e 26 graus neste momento. O programa de hoje tem o prazer de receber a vereadora mais jovem do Brasil, a segunda mais votada de Campos, e já vem para conversar com a gente nesta manhã a Tamires Rangel. Tamires Rangel, filha do deputado Tiago Rangel, vem para conversar com a gente nesta manhã de sexta-feira, bater um papo aqui, falar como é que vai ser essa nova jornada agora como vereadora, a importância de ser uma mulher numa Câmara com 25 vereadores. Hoje tem a ascensão aí da Néia Terra como suplente, já são 2 mulheres, que é extremamente fantástico, muito bom, melhor do que
a última Câmara, por exemplo, que contou com 31 vereadores homens. Se lembra disso? 31. Porque 6 foram cassados. Inclusive, seu pai estava no início daquele mandato, desse último mandato, como vereador também. E houve faltando aí 6 meses para o fim do mandato, 6 vereadores foram cassados, pouco mais de 6 meses. 6 vereadores foram cassados, e o que chamou a atenção da gente aqui é de que os 6 suplentes eram homens também. Então você tem 31 vereadores homens. Uma gama muito menor de mulheres, né? Não é? Então, num país e numa cidade que tem o eleitorado feminino como majoritário maior. Campos tem quase 52% do eleitorado nosso é feminino. Sim, e eu te digo que nessa também não foi muito diferente, porque a única suplente, né, mulher foi a Néia. De imediato. Pelo menos na diplomação, né? Sim, sim. Foi a Néia. Você vê, né? Então, assim, para ter um outro caso de uma suplente assumir aí, vai precisar de sair vários vereadores, né? Exatamente. Do mesmo partido até chegar lá. Não fiz esse cálculo, mas eu entendi o que você está falando. Perfeito. Bom, Tamires, um instante só, mas de antemão, obrigado pela presença. Vamos bater um papo legal aqui hoje, vamos, né, te conhecer mais, apresentar para quem ainda não a conhece, bem que com essa votação aí, tem muita gente que te conhece. Verdade. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo fazer esse bate-papo com você. Eu tenho certeza que daqui vão sair diálogos muito proveitosos. Se quiser, seja bem-vinda, sinta-se em casa. Eu falei o nome do seu pai, mas não falei o nome da sua mãe. Até porque sua mãe não é política, mas depois você me fala o nome da sua mãe. É Laís Alves. Porque é só o pai que era. Tem a mãe, né? Meu pai tá mais em alta que a da política, né? Pode ser popular e tem que falar. Mas minha mãe é tão importante quanto ele pra mim. Nem imagino. São 7h10. E a gente faz então rápido aqui só, Tamires, as manchetes do portal Folha 1. E já a gente começa esse bate-papo então. O Rian, Alain e também o Ronaldo, além do Cassim, esposa aqui com a gente na sua assessoria. Obrigado pela presença de vocês. Bom, nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, em destaque: idoso morre após carro bater contra mureta na BR-101 em Campos. Justiça Eleitoral caça mandatos de Jeane Winkler e Neriete Navarro. Muito ruim essa situação, hein? Prefeita de Cardoso Moreira foi condenada por abuso de poder político e não econômico. Está na capa do portal Folha 1, está na página aqui do jornal do portal folha1.com.br. Amanhã deve estar também os detalhes aí no jornal impresso. Julgamento de pedido de cassação contra Castro e vice Pampolha é adiado. Campos gerou 14 mil empregos formais nos últimos 4 anos. Idosa de 70 anos é aprovada no curso de pedagogia da UENF. Que bom exemplo, né? Armados com faca, bandidos assaltam residência em Atafona. Petroleiros aprovam estado de greve após mudança no regime de trabalho remoto. Está no portal folha1.com.br o seguinte: a decisão foi tomada após assembleias da FUP e da FNP, realizadas em várias partes do Brasil. Mutirão para poder definir, então, essa situação. Por enquanto, estado de greve, eles não estão em greve ainda, mas o estado de greve é um alerta, é uma tentativa de conversar, de negociar com a direção da empresa Petrobras e decidir o que pode ser feito, como pode ser feito e, claro, e aí seguir, continuar o trabalho ou então parar definitivo. Ainda hoje, aqui na nossa programação, a gente vai ouvir o Sérgio Borges, o Teseu Bezerra, logo mais, após o Folha no Ar, para entender melhor essa situação. Mutirão de atualização de CAD único acontece na próxima semana em Campos. São Francisco e São João da Barra celebram Nossa Senhora dos Navegantes nesse final de semana. Prefeitura de São João da Barra paga funcionalismo hoje, assim como Campos também. Shows nacionais, regionais e locais agitam o fim de semana em São João da Barra.
está aqui no portal folha1.com.br. Para fechar, a TRE de São Paulo caça o diploma e torna inelegível a deputada Carla Zambelli. 7h13 em Campos. Deixa eu trazer o bom dia aqui mais uma vez. Já cumprimentou a gente, mas agora para a gente começar essa entrevista da nossa convidada. Na verdade, o seu nome é legal, essa coisa também. Eu já falei isso é muito bom. Tamires da Silva Lima. Você adotou o nome de política do pai, muito conhecido, Tiago Rangel, sim, e virou Tamires Rangel. Se chamar você hoje lá na chamada lá, Tamires da Silva Lima, você até esquece, né? Um pouquinho, para ser sincera. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença, satisfação recebê-la aqui no Folha no Ar. Como é que foi essa vitória, Tamires? Como é que é esse negócio? Você com 18 anos, você fez 18 anos? Seu pai dava uma entrevista aqui a gente e falava, não, se não me falha aí a cabeça, o último dia para a convenção dos partidos era dia 5 de agosto. Você fez 18 anos dia 1º de agosto? Exatamente. Como é que foi essa coisa toda, esse processo eleitoral e você com 5.483 votos? Foi uma coisa bem nova, né? Até porque eu nunca tinha experienciado isso na minha vida antes. Mas, assim, foram avanços e descobertas durante esse caminho que eu fui me identificando cada vez mais com a política mesmo da nossa cidade. Então, no momento eu fiquei até um pouco apreensiva, né? Porque quando a gente vê muita mudança assim, a gente costuma ficar apreensivo mesmo. Mas hoje em dia eu lido muito bem com isso. Ah, sim. Ganhar é sempre bom. Ah, com certeza. Pô, perder que é ruim, né? Pô, não fala, não. Nem... E aí no colégio, como é que era essa relação sua lá com os seus colegas de turma, do colégio? Como é que foi isso? Você naturalmente, boa parte do seu eleitorado também deve ser feminino. Não tem como a gente apurar isso, mas... Sim. Né, boa parte deve ter sido desse público jovem, né? Sim, sim. Então, na minha escola, né, principalmente com os meus amigos, foi uma coisa nova, porque não é normal ter uma candidata ou um candidato que ainda esteja no 3º ano do ensino médio. Mas foi muito, assim, foi diferente, mas eu gostei, entendeu? Até os meus amigos, eles ficaram um pouquinho surpresos por eu ter me candidatado mais cedo. Acho que eles já acreditavam que eu ia me candidatar depois. Mas a experiência foi ótima. E eles me apoiaram muito. Ah, que bom, que bom. Não, que amizade é essa, né? Olha, você estudava onde? Porque você terminou o 2º grau, né? Terminou o segundo grau, o ensino médio, 3º ano. Isso. Terminei lá no Pense Alfa. Você... Quem declarou aqui uma das entrevistas, e a gente ficou, assim, foi interessante ela falar aquilo, porque revelou o quê? Que já era um sonho, um desejo dela, de bem antes até de entrar para a polícia, que foi a delegada Madeleine. Ela falou, como é que surgiu a política na sua vida? Ela falou, eu tinha sonho de ser há muito tempo. Há muito tempo. Então, independente de... Ela se tornou delegada depois do desejo, da vontade de ser política. Interessante. Sim. Agora, essa pergunta não cabe muito a você, porque na sua casa tem um político, então é diferente da dela. Mas você tinha vontade de ser político ou seu pai que ficou te perturbando? Meu pai não me perturbou muito, não. Assim, eu não tinha o interesse de ser política. Eu tinha o interesse de ajudar na política, principalmente do meu pai, né? Que era quem estava comigo direto, perto de mim, e que era político e já estava atuando. Mas agora, participar já era uma coisa que eu ficava um pouco apreensiva. Porque no momento que você se expõe dessa forma, você tem que estar sujeito a muitos comentários, seja ele positivo, seja ele negativo. E é claro que a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, eu achava que antigamente eu ainda não tinha maturidade para isso. Então, não era uma coisa que passava na minha cabeça. Sim, não, perfeito. É muito nova. Até porque eu estava estudando também, né? Também, você tinha outra... Minha obrigação era terminar a escola e já partir para a faculdade. Porque vontade de ser política é diferente de fazer política.
Política Sim. eu faço aqui, a gente faz na nossa casa, você também. Exatamente. Não é? É diferente. O Isso ser político, ele é desenvolvido, mas não necessariamente você vai querer atuar como um político. É outra história, né? Eu desde novo também participava, na época de escola, com essa coisa de líder de turma, fazia aquela gincana para juntar dinheiro para fazer a formatura final de ano, essas Sim. coisas, né? E antigamente, pô, falar antigamente perto de você é complicado porque eu já tô velho, aí fico mais velho ainda. Mas no passado nada. você... Eu relevo. Obrigado. Seja gentil. Não, no passado a gente podia fazer até pedágio. Sabe o que é pedágio? Pedágio a gente ficava na rua e era na BR, morava em tal. Então você ficava de um lado, os alunos faziam aquele grupinho de um lado, o grupo do outro, da BR. Carro vinha e a gente levantava a corda no quebra-mola. Aí levantava a corda, dá uma ajuda aí pra gente fazer. Não tinha sinal, não tinha semáforo. Aqui você pode pedir. Aí é um pouquinho Isso é um diferente. perigo, gente. Um perigo, não Sim. pode fazer isso. A gente corria risco. Um carro não vê a gente, não vê a corda e bom. Né? É muita coisa que antigamente ocorria que hoje em dia já não é muito comum mais, né? Mas Tem então- coisas que vêm pra melhores, tem coisas que mas pioram isso também. é política. Exatamente. Isso é política. Você correr atrás, é liderar uma turma, é liderar um grupo, é juntar um dinheiro, administrar um dinheiro de outras pessoas. Enfim, mas vamos lá. Você teve votos em todas as zonas eleitorais. Deixa eu só abrir aqui para falar de cabeça. Na 129, que foi por onde começou a apuração esse ano passado, aliás, que pega Imbé, pega aquela região ali de Serrinha, Ibitioca, Ururaí, e vem até aqui a margem esquerda da BR também, em Guarulhos. Parque São José, Fundão, aquela região ali. 1.130 votos. Na 98, 541 votos. Na 75, Baixada, 1.823 votos. E na 76, que aí pega a outra parte de Guarulhos, que é a margem direita da BR, vai embora para Travessão, Morro do Coco, Guandu, aquela região lá, Sim. Santo Eduardo e tal, 1.989, só com duas sessões com duas zonas eleitorais dessa aqui, você quase que já ganha a eleição. Porque tem a 75 e a 76 foram muito fortes. Ou seja, os seus votos estão em todas as zonas eleitorais. Como que você avalia isso? Como que você analisa esses votos e esse trabalho que você fez? Na verdade, eu digo pra você que isso foi muito resultado das minhas visitas antes da campanha. Não me entenda mal, não estava fazendo campanha antes do período permitido. Mas eu ia nas regiões conversar com as pessoas. Porque eu queria ter uma gama maior de informações e que essas informações não fossem só vistas no computador, mas que fossem no olho, no bate-papo com as pessoas. E foi, inclusive, fazendo esse tipo de reuniões, esse tipo de bate-papo, que eu consegui entender melhor do que olhando pelo computador e por dados a realidade das pessoas, entendeu? Eu entrava em casas, inclusive, que era na casa da pessoa mesmo, que ia fazer uma reunião pra mim, mas as pessoas elas ficavam com vergonha muitas vezes de me deixar entrar na casa delas pra usar o banheiro, porque às vezes não tinha um piso, não tinha, entendeu? Uma infraestrutura adequada. Mas é aquele negócio, eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas. E eu nunca julguei isso, e nunca vou julgar, né? Mas eu sei que muitas pessoas passam por isso e é vivendo mesmo, compartilhando esse momento com as pessoas que a gente tem uma noção maior da nossa situação aqui em Campos. Você vê de perto outra história, né? Com certeza, Você totalmente diferente. Você já tem uma imagem, uma foto, é uma coisa, mas você vê a realidade. E é interessante porque aí você já passa também a conhecer não só a realidade social, mas também geográfica, e entende o que está acontecendo, para onde vai, o que fazer. Sim, Né? Isso exatamente. vai- Mas eu digo também que não foi só isso, né? Porque as redes sociais, elas ajudaram muito. Muitas pessoas me conhecem pelas redes sociais, mas pessoalmente ainda não me viram. Isso aí é questão de tempo. Uma hora a gente se acha. Mas é um meio que realmente é muito facilitador. Ah, sim.
Sim. Agora, o que eu te pergunto, e aí, claro, seu trabalho, rede social e o peso do seu pai, deputado, já com a popularidade e o trabalho dele nessa sua campanha. Quanto que você colocaria? Eu não vou nem te pedir percentual, que isso é impossível, mas assim, em termos de influência, ó, votei em você por causa do seu pai, ou não votei em você por causa do seu pai, tem muito disso. Como tem resistência aos garotinhos, como tem resistência ao PT, ou à esquerda ou à direita, é normal. Eu vou ser sincera com você. Eu nunca ouvi ninguém falar, pelo menos não comigo, que votou em mim por causa do meu pai, ou que não votou em mim por causa do meu pai. Mas eu sei que muitas pessoas me deram credibilidade pela porta que o meu pai abriu pra mim. Porque você dar espaço para um jovem falar, principalmente eu, quando estava com 17 anos ainda, depois com 18, é um pouco complicado de, assim, as pessoas que têm a idade mais avançada olharem para mim e pensar, nossa, será que ela realmente sabe o que ela tá fazendo? Entendeu? Então, essa porta que ele abriu, essa oportunidade que ele me deu de conversar com as pessoas, primeiro de dentro do nosso grupo, né? Que primeiro a gente tem que conversar com as pessoas que são mais próximas, para depois a gente expandir o nosso trabalho. Foi essencial, sem dúvidas. E me ajudou muito. Você tem um lastro já na família, né? Você tem um caminho a seguir, você apresenta esse trabalho desse legado. No caso aí, já em vida, né? Do seu pai. Tem a pergunta aqui que vem. Como eu disse, essa entrevista vai estar amanhã no Jornal Impresso. Também parte dela, né? Porque é grande, então não cabe lá. Entendi. A Luiz fica maluco aqui. Você está doido, entrevista de 2 horas no jornal, dá um livro. Mas aí vem a nossa equipe lá do jornal, sempre colabora com a gente aqui muito. O pessoal manda pergunta para você, que é o Gabriel Torres, que é o nosso repórter de política, e o Mário Sérgio, que é o editor do caderno de política do jornal Folha da Manhã. E o Gabriel pergunta para você aqui o seguinte: como você analisa a inserção dos jovens na política do Brasil? Acredito que em Campos essa inserção é mais fácil ou mais difícil? Falando do geral, né, que é do nosso país como um todo, eu tô vendo que os jovens na política tá se tornando uma coisa mais comum. Principalmente com o movimento que vem surgindo agora, tanto da direita quanto da esquerda, nós vemos que tem a direita jovem, a esquerda jovem. Mas agora falando aqui, mais especificamente da nossa cidade, eu não vejo uma representatividade muito grande dos jovens, não. Sendo sincero. Você sabe que Garotinho, a história de Garotinho, por exemplo, que virou prefeito, virou governador, goste ou não, né, é um político forte de representação. E não só virar governador, uma coisa, mas eleger a esposa governadora. Então, assim, é um poder de voto. Eu tenho 16 milhões de votos para presidente da República, imagina isso. Olha que situação. Então, é verdade. E aí não é questão de você gostar ou não da pessoa ou da forma que ele trabalha a política, mas entender que é uma força e liderança. E eu também não tenho nada contra a pessoa deles. Né? Pra mim, são pessoas que, assim, eu não tive muito contato com eles dessa maneira, né? Mas não me importa aliás, o tipo de pessoa que eles são, porque eu não tive realmente essa conversa. O que me importa mesmo nesse momento é a atuação deles. Isso aí. Como político. Sim, perfeito, claro. Concordar com tudo ou não, aí é independente. Mas a história dele que eu trago aqui, ele começou a luta dele na escola, justamente líder estudantil. Outro também, Lindbergh Farias, também líder, campeão de voto também no Rio, deputado, senador e, enfim, voltou a ser deputado. Em relação a essa questão da juventude que a gente mas tá falando. Eu digo atualmente, né? Não, sim, que no passado tinha... Sim. Você traz uma coisa interessante que eu não tinha pensado. Hoje não tem essa coisa estudantil tão forte aqui na região, por exemplo, eu não vejo. Exatamente. Mas eu acredito também que as pessoas perdem muito a esperança, né? Principalmente aqui na nossa cidade. Porque a gente vê, assim, muitas reclamações que é comum,
todo governo vai ter reclamações, mas eu acho que as pessoas, com o tempo, elas vão se desgastando. E até perdendo um pouco da vontade de inserir na política. Uma coisa muito séria que eu tento combater aqui, é muito pouco, eu sei, mas assim, a gente fala sempre aqui, política não é para político, tem que parar com isso. Política, É verdade. não é? Política é para todos nós, para cada um de nós que compra uma caixinha de fósforo na rua, que vive, que está vivo. A gente tem que fazer política, sim, política, porque a gente vota, então, se você está lá, é pelo voto que foi dado a você. Exatamente. A gente tem que ter a curiosidade de obter mais conhecimento. Eu No acredito mínimo. nisso. Mesmo que você não queira debater isso de uma forma mais firme, pelo menos entenda um pouquinho para ver se essa opinião é sua ou se é o que os outros querem que você pense. Boa, muito boa. Aqui, o Mário Sérgio, que é o editor de política, deixou uma pergunta para você também nesse bloco. Ser a parlamentar, mas eu tenho muita preocupação com o etarismo. Sabe que é complicado isso. Principalmente acontece muito com jovem e com velho. É aquela coisa. Ah, você está muito novo para fazer isso? Que história é essa? Quem disse que eu estou novo? Ah, você está muito velho para fazer isso. O mercado de trabalho é muito etarista, porque se ficou velho, você está excluído. Se é muito novo, você também não tem muita chance. Então, é um negócio complicado. Mas o Mário diz aqui, ó, ser a parlamentar mais jovem pode te render conflitos pela falta de experiência diante de uma Câmara com tantos parlamentares já que vêm de outros mandatos? Você acha que isso pode te atrapalhar em algum momento? Eu acredito que eu não estou impune de nada, né? Mas eu espero que não. Mas pode ter sim, né? Eu me esforço para conseguir absorver a maior quantidade de conhecimento que eu posso. Com o meu pai, porque ele já tem experiência. E ele está me ensinando muito. E eu estou aprendendo, mas também com profissionais que sabem mais da área, advogados, entendeu? Legislar não é só um trabalho de fiscalizar, de acompanhar, de denunciar, de pedir. É também de criar leis dentro da legalidade, de fato, para poder ajudar a população. E eu tô numa posição que é nova, né? Conversar com a população, eu sei. Eu sei conversar com as pessoas, eu sei ouvir as pessoas, graças a Deus. Mas essa parte mais técnica é o que eu estou desenvolvendo. E acredito que estou indo bem. Sim. Ó, eu conheço gente que me pedia ajuda. Ah, Cláudio, me ajuda lá, me apresenta lá, me ensina a falar no palanque. Eu falei, ensino. Mas aconteceu em Itapemirim, eu morava lá em Marataízes. Ah, mas abre a minha fala lá, me dá. Aí eu chegava lá no comício, né, por exemplo, numa situação, tá o candidato a primeira vez falando melhor do que eu. Falei, vou embora. Isso aí é prática, isso aí você vai aprender rápido, não tenho dúvida disso. A gente vai desenvolvendo. E jovem, então, tem essa facilidade de talvez caminhar ou aceitar algumas mudanças e algumas intervenções ali que no seu pensamento que às vezes a gente tem mais resistência. Traz um ponto de vista um pouco diferente, né? Pode ser. E sobre essa coisa de estudos, só voltar lá um pouquinho, eu acabei pulando isso. Você terminou o ensino médio. O que você vai fazer? Você vai continuar estudando? Você quer seguir com alguma carreira específica? Você quer se dedicar 100% à política? Eu quero fazer direito. E vou fazer, entendeu? Por isso que eu vou conciliar a faculdade com o meu mandato. Era uma coisa que eu já tinha decidido antes de querer me candidatar à política. E agora não vai ser diferente, porque eu acho que a gente não pode deixar o nosso estudo de lado, né? Principalmente com os jovens que tendem, né, no ensino médio a ter uma evasão escolar maior, eu busco dar exemplo, entendeu? E continuar os meus estudos, porque eu sei que isso no futuro pode me trazer uma gama maior. Sem dúvida. Conhecimento não ocupa espaço em momento nenhum, né? Nunca é demais. Não, demais nada. Você, e é muito natural que a gente não consiga ter
essa habilidade ou esse conhecimento, assim, esse peso do que eu vou te falar nesse primeiro momento, num determinado momento. Mas é importante que a gente provoque isso para você pensar. Você tem plena consciência do seu papel hoje e do seu tamanho e da sua importância no cenário político, e não só nas causas como um todo, mas nas causas femininas? Porque quem sou eu para defender aqui as mulheres, por exemplo, sobre as suas dificuldades e seus particulares de menstruação, por exemplo? Quem sou eu para fazer essa defesa? Sim. Quem sou eu? Porque é muito fácil para mim, não vamos gastar dinheiro com absorventes, não, não, isso não existe. Eu não sei o que é isso de fato. Eu sei, claro, evidente, mas de fato... Na vivência diferente. Quem sabe é a mulher. Então, assim, eu estou dando um exemplo, né, que é essa precariedade que a gente tem, muita gente não sabe dessa dificuldade de muitas mulheres que não têm o dinheiro para acessar um absorvente, por exemplo, e usam ali panos, e além do sofrimento, da dor, o estado psicológico é completamente abalado. Então, você tem essa consciência do seu papel neste momento, independente de ser uma ou duas mulheres na Câmara, mas eu pergunto a você, o que você representa para essa população feminina, né? E reforçando, falando mais uma vez, Campos tem mais de 51% do eleitorado. O Brasil tem mais mulheres eleitoras do que homem. Você tem ideia dessa força? Com certeza, eu tenho a ideia da responsabilidade que eu tenho e da vontade que eu tenho também de deixar esse grupo mais aparente. Porque, como você disse, tem assuntos... Não digo que os homens que já ocuparam a cadeira como vereadores e agora também estão, não veem a questão das mulheres. Mas eu acho que ter uma mulher traz uma visão diferente justamente por causa desse exemplo que você deu, que é o que eu gosto de utilizar muito. Porque ele deixa bem explícito. É o caso da pobreza menstrual. Que... Não lembrava a palavra pobreza. Pobreza menstrual. É um tema que às vezes as pessoas, principalmente os homens, eles têm vergonha de tratar ou não sabem tratar da forma mais correta possível. E realmente, eu vi inclusive um estudo, não lembro de onde, mas eu vi, depois eu posso até pesquisar, que falava sobre das mulheres que elas iam, né, para a escola, mas que muitas vezes elas não conseguiam ir por vergonha, justamente porque estavam no período menstrual e não tinham o item de higiene pessoal, que é o absorvente. E temos, inclusive, a dificuldade de considerar o absorvente como item de higiene pessoal essencial. Essa é uma verdade. Mas eu tenho completa noção da posição que eu ocupo, justamente por representar um grupo de mulheres. As mulheres. E não quero fazer diferente, eu quero realmente executar o meu trabalho de uma forma limpa e ter um diálogo com elas. Segundo, já que a gente levantou essa questão da pobreza menstrual, segundo a Unicef, 4 milhões de meninas, e aí está se falando de meninas, que está se formando fisicamente, psicologicamente. Como é que você vai para... Se você ficar em casa, tudo bem, tudo bem assim, quer dizer, pode até ser menos impactante pro psicológico, mas como é que você vai para uma escola? Não tem como, né? Não tem como. Não e aí, diz aqui, 4 milhões de meninas sofrem com a falta de acesso a itens de higiene. E aí tá a pobreza menstrual. Exatamente. Confesso sim, não é fácil pra gente falar. A gente tem, ainda mais... Rapaz, eu tenho dificuldade de falar, sabe o quê? Câncer. As pessoas têm dificuldade. Talvez você... Nunca reparei. Repara com as pessoas mais idosas, então. Ué, aquela doença ruim, aquela doença... Ah, sim. Repara pra você ver. É verdade, nunca tinha reparado. Você vai ver que as pessoas têm essa coisa. Como assim que eu falar a palavra câncer, eu vou ter câncer? Tem uns estigmas aí antigos. A nossa população ainda tem muitos estigmas relacionados a isso. E eu vejo também
sobre a causa dos deficientes e das pessoas com condições mentais ou físicas. Ainda temos uma dificuldade, eu digo que isso é mais geral. É uma dificuldade de tratar sobre esse assunto sem utilizar termos que os ofendam. É um outro aspecto também. Bom, nós vamos falar sobre seus projetos, sobre sua linha de trabalho daqui a pouco, no próximo bloco, só para a gente fechar essa parte, também acabar essa análise aí de números e essa coisa. Só para te conhecer mais, ontem o Donald Trump, que retornou à Casa Branca, foi comentar sobre aquele trágico acidente que aconteceu no aeroporto de Washington, capital americana, um dos aeroportos mais seguros do mundo. Imagina, depois de 11 de setembro, então esquece, não passa nem passarinho ali sem estar autorizado, e do nada sai um helicóptero da Força Armada Americana e bate num avião no ar, num avião comercial, onde 67 pessoas morreram. Numa coletiva ontem, Trump falou que isso poderia, de forma... respondendo as perguntas, a repórter perguntou a ele: o que você está falando aí é que ele relacionou os operadores de voos foram contratados nos Estados Unidos numa flexibilização, num apoio e numa abertura que o Biden deu às mulheres, negros, aos homossexuais. E ele alegou assim, basicamente, o que ele falou: o acidente aconteceu por causa desses caras, desse tipo de gente, negra, homossexual e mulher operando. Como que é você ouvir isso como mulher e como que você lida com essa situação também da comunidade LGBTQIAPN+? Então, uma coisa que eu tenho certeza é que para você ser político, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Porque isso vai afetar a vida de outras pessoas, defendendo do absurdo que você disser, né? E isso é o que eu considero um absurdo. Você falar que um problema foi causado por causa de negros, de mulheres e também de homossexuais. Então, assim, eu vejo, inclusive na figura do Trump, uma pessoa que não tem muita responsabilidade com o que diz. E eu acredito que a gente tem que buscar sempre ser diferente disso. Buscar um diálogo, buscar um entendimento maior, porque muita coisa do que falam é uma falta de conhecimento. Entendeu? Eu, como mulher, ouvindo esse tipo de discurso, não me sinto representada de forma alguma, não tem como se sentir. E eu acredito que, assim, a gente tem que buscar representantes diferentes disso. Principalmente aqui pro Brasil. Buscarmos alternativas que nos levem às pessoas que elas tenham responsabilidade sobre o que elas falam. Bom, Vladimir ganhou a eleição com 192.232 votos. Ele não conseguiu atingir o percentual que ele queria. Passar o pai que em 98 teve 70,6% dos votos válidos em Campos. Depois a Rosinha teve na reeleição 69,96% dos votos válidos, e o Vladimir nessa reeleição ele conseguiu 69,11%. Ele revelou pra gente aqui que queria... o que você quer? Quer passar a sua mãe em percentual de voto? Essa coisa, né? Aliás, você teve mais votos que seu pai para vereador, não foi? Sim. Foi mais votos, você passou seu pai. Foi. Ele não conseguiu passar o pai. Como é que você analisa a reeleição de Vladimir nesse cenário, na disputa com a delegada Madeleine, com a participação também da esquerda, a gente vai falar sobre isso, mas nessa reeleição dele com... E aí ele alega, mas eu não tive 70%, mas tive uma votação histórica de 192 mil, de fato né? O pai teve 130 e poucos mil de total de números absolutos, né? A mãe 160 e ele chegando a 190. Como que você avalia
reeleição dele. E aí só me permite alongar um segundinho a mais. Aqui nessa bancada, o Aloysio Abreu Barbosa faz um trabalho de destrinchar essas coisas de pesquisa de forma fantástica e mostra os números como eles são, assim, de forma bem clara. Uma coisa foi, por exemplo, ele fala, ó, todos os prefeitos aqui da região, e ele acertou todos, que tem boa aprovação do governo, tinha boa intenção de voto, o que se confirmou no dia 6 de outubro, e o Vladimir tinha boa aprovação do governo. Como que você avalia esses números e essa reeleição dele? É um número realmente histórico, né? E assim, a reeleição dele foi o que a população quis. E não cabe a mim contrariar o que a população quer. Mas, assim, eu reconheço o trabalho dele, reconheço que ele trouxe coisas positivas para nossa cidade, mas eu também reconheço que precisa investir mais em outras, né? Principalmente na causa do transporte, na causa da saúde, que nós vemos muitas repercussões negativas, sempre houveram, mas que, assim, existem períodos que elas ficam mais acentuadas. Eu avalio que o trabalho dele foi bom, foi aceitável, e as pessoas gostaram disso, tanto é que votaram nele, teve uma votação expressiva, mas que a gente não pode só ceder o nosso voto e não cobrar. Nós temos que estar dispostos a pesquisar mais sobre os assuntos, nossa, ele disse tal informação no site, vamos pesquisar se é verdade, pra gente confirmar isso mesmo? Porque eu acho que a gente sempre tem que ouvir os dois lados de uma mesma moeda. Então, eu não tenho nada contra ele, contra a pessoa dele, mas eu acho que existem pontos de melhora, sim. Certo. Teve uma questão também que, aí, independente, todos os 7 candidatos, não 6, né, porque ele foi o 7º, todos os 6 passavam aqui, tanto naquela fase de pré-eleitoral, pré-candidato, como a gente sempre faz todo ano, com todos os candidatos. Esse ano foram 11 pré-candidatos, você sabia? Ano passado, na eleição de 2020, foram 14 pré-candidatos e 11 candidatos na eleição de 2020. Muito candidato. Essa diminuiu. Também diminuiu o número de partidos, essa coisa também foi bem diferente. Foi. Então, os outros 6, todos os outros 6 de Madeleine, todos eles. Que esse negócio de petáculo não tem nada de petáculo, que isso aí é conversa fiada, enfim. Tinha uma bronca contra essa questão do petáculo de Vladimir. Você domina muito bem essa questão de rede social também. Aliás, essa geração já nasce com rede social. Enfim. Você acha que esse domínio dele nas redes sociais também foi assim, determinante nessa aprovação? Sim, com certeza. É porque eu falo, a rede social, ela é um meio facilitador. Só que a gente não pode se ancorar muito no fácil e não olhar a realidade em si, os outros lados. Entendeu? Como você avalia o desempenho da delegada Madeleine? Chegou a mais de 60 mil votos. E se comparando à eleição de 2020, também ela teve um percentual maior, quase 25%, arredondando para cima, de votos válidos, maior do que também o outro candidato na eleição de 2020 do grupo Bacelar. Como é que você analisa esse desempenho dela? O desempenho dela eu considero que foi bom. Durante, inclusive, a campanha, né? Eu compartilhei momentos com ela. E ela é uma pessoa muito gentil, muito simpática também. Mas, assim, em relação ao decorrer, né? Não ganhou. E a gente sabe que, como eu disse, eu não vou contrariar a vontade do eleitor. A maioria do eleitor quis que realmente o Vladimir ganhasse, e ele ganhou, graças a Deus. Mas, assim, a desenvoltura dela foi um pouquinho menor do que a gente esperava, né? O que não minimiza o trabalho dela. Tudo também pode estar relacionado a tempo, prazo de período de campanha, essa coisa toda, né?
Mas ela quer ser prefeita, tá? Deixou claro aqui que 2020... Muitas especulações agora também. Ah, tem. Não, mas ela deixou claro aqui. Ela mesmo confirmou. Eu quero ser prefeita de Campos. 2020, agora a próxima é 2028. É daqui a pouco, rapidinho. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Sobre 2028 não, mas 2026 já, que também tem especulação aberta aí com você aí. Vai ser deputada federal, não vai daqui a pouco. Sobre Madeleine, eu até admito que agora eu não tenho mais um contato com ela, né? Mas se ela quiser vir, se ela não quiser, eu desejo muita sorte. Legal. Bom, são 7 horas e 48 minutos. Vamos fazer um intervalo, a gente continua nosso bate-papo rápido. E logo a seguir, então, a gente volta. Fala um pouco lá do seu trabalho na Câmara, como vai ser. A Câmara retorna dia 18. A sessão. A sessão, né? Mas você já está atuando como vereadora, você já é vereadora, claro, evidente. Tem já o seu desempenho aí nas redes sociais, a gente tem acompanhado lá. É o papel do vereador, né? Tem que trabalhar. Uma parte, né? Pelo menos é isso aí. A outra parte é a burocracia das sessões, né, tem que ser cumprida. E a gente volta para falar sobre esse seu papel também lá e seu posicionamento, enfim, lá na Câmara Municipal de Campos. São 7 horas e 49 minutos. Estamos ao vivo aqui no Folha no Ar, conversando com a Tamires Rangel, vereadora eleita pelo PMB, é o Partido da Mulher Brasileira. Muito bem. A gente volta a seguir com o Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Ah, tem uma dica agora da Nauta XP, logo aqui nessa abertura de intervalo, para você investir o seu dinheiro. Como que você pode investir o dinheiro para ele trabalhar para você, render melhor para você? Confira aí com a super equipe da Nauta XP. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você.